Salve, salve, meus queridos. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo está escutando aí? Como é que tá o nosso áudio? Tá tudo ótimo aí? Estamos ao vivo, direto de Paraná para todo o estado de Rondônia e para o Brasil. Vamos iniciar nossa aula de Estatuto dos Militares do Estado do Acre. Para você que vai fazer o concurso aí para soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Desculpa, falei do Acre, mas do Pará, tá, gente? Recentemente eu dei aula para lá, para o Corpo de Bombeiros do Pará. Beleza, meus queridos? Satisfação enorme. Sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos falar um pouquinho a respeito desse concurso, né? Antes de começarmos a nossa aula. Cara, 4.000 vagas para soldado. Sendo 3.200 para homem e 800 vagas para mulher. Idade 18 a 30 anos. Cara, é muita vaga. É o maior concurso da história da Polícia Militar do Estado do Pará. É vaga pra caramba. A banca que irá realizar o concurso, uma banca que eu particularmente sou fã dela, Sebrasp. E para melhorar ainda, vai ser de múltipla escolha, não é? A, B, C, D, E. Não vai ser certo e errado, vai ser de múltipla escolha. Ficou ótimo desse jeito, não é? Cara, oportunidade única na sua vida. Você aí que tem 18 a 30 anos. Esse recadinho agora eu vou dar para o pessoal de Rondônia, tá bom? Você que é do Pará, Manaus, Amazonas, Acre, Mato Grosso, que também está assistindo nossa aula. Muito obrigado pela galera que assiste todas as nossas aulas. Nós temos várias pessoas que curtem as nossas aulas aí no nosso canal do YouTube. Mas esse recado aí é para a galera de Rondônia. Nós iremos montar uma caravana que vai sair de Ji-Paraná para a cidade de Itaituba. Então, meus queridos, você que é de Rondônia, o local mais próximo e mais fácil acesso, é a cidade de Itaituba, no estado do Pará. Tranquilo? A gente vai aqui pelo Mato Grosso e pega a BR-163 e vai até a cidade de Itaituba. Nós iremos montar uma caravana, quer dizer, a caravana já está montada, já está vendendo passagem, bacana, e eu fiz o compromisso com todo mundo. Eu falei, olha, os meus alunos online de Rondônia vão fazer o curso, vão comprar a passagem ida e volta por um preço de aproximadamente R$ 1.500. Você vai fazer o concurso, você e com passagem ida e volta, mais o curso por apenas R$ 1.500. E a galera que quer fazer presencial vai ficar aproximadamente R$ 2.000. Você vai fazer o curso presencial, aulas presenciais, professores presenciais, aqui na unidade de Paraná. Vai no ônibus com a gente, ida e volta por apenas R$ 2.000. Beleza? Então, se você não mora em Ji-Paraná, se você mora em outro local do estado de Rondônia, outra cidade, Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Vilhena, você pode ir com a gente, tá bom? No nosso ônibus. A princípio é um ônibus, mas se um lotar, iremos abrir a vaga no outro ônibus. Tem 2 ônibus aí previstos, mas vamos lotar o primeiro. Até o dia 15 a gente quer estar lotando tudo, todos os lugares, 15 do 10. Então, esse recado é para você. Você pode estar entrando em contato aí no nosso atendimento, pedindo todas as informações que o pessoal vai passar para vocês, tá bom? De antemão, já peço para você baixar o nosso material aí da aula 1, tá bom? Para você ficar ligado no nosso conteúdo e acompanhar a nossa aula. Beleza, cara? Então, para você que mora em outra cidade, além de Paraná, e quer assistir as aulas online e quer fazer a viagem ida e volta, vai ficar aproximadamente R$ 1.500, cara. Tem curso aí que não custa isso. E eu estou te ajudando, fazendo de tudo para você estudar, conseguir a tua tão sonhada vaga e voltar com a gente no ônibus. Beleza?
Então, meus amigos, sem enrolação, vamos começar a nossa aula aí de Estatuto dos Militares. Qualquer informação, cara, qualquer informação, acesse o nosso blog. Olha lá. Vou colocar aqui o endereço do blog. Blog.centro preparatório. Cara, lá tem todas as informações a respeito do concurso da Polícia Militar do Pará. O edital está lá, número de vagas está lá, as disciplinas que irão cair, quantidade de disciplinas, todas as informações a respeito desse concurso está lá. Outra coisa também, queridão, que eu já quero deixar de antemão, porque eu sei que às vezes você está assistindo essa aula aí e não pode comprar material, vai num canal do YouTube, assiste uma aula, vai no outro canal do YouTube e assiste outra aula. E você quer baixar a legislação. Cara, o site da PM do Pará, o site da PM do Pará, tem toda a legislação, tá muito organizado, tá bom? Tá bom? Tem toda a legislação, o site da PM do Pará tem toda a legislação. Você bota lá www.pm.pa/legislação e tem tudo, tá bem detalhado lá, tá, meus queridos? Eles organizaram direitinho, acredito que eles deixaram bem organizado, justamente para a galera que vai fazer o concurso ter acesso a todo esse material, a toda essa legislação. Bacana? Então, meus queridos, vamos começar nossa aula. Galera, você que quiser mandar aí mensagem, tirar dúvida na hora da aula, fica à vontade, tá bom? Pode estar mandando, eu estou acompanhando aqui, beleza? No chat, eu estou acompanhando aqui, tá? Fica à vontade aí. Então, eu estou acompanhando aí, o material está aí no Drive, e a gente vai batendo um papo, tirando todas as dúvidas que você tem. Então, vamos lá, vamos começar. Então, meus queridos, vamos começar aí a falar a respeito do Estatuto dos Militares. Então, o Estatuto dos Militares, qual é a finalidade dele? Ele regula o quê? A situação, a obrigação, deveres e direitos e prerrogativas. Então, quando ele fala que ele regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos militares, quer dizer que tudo que eu queira saber a respeito dos meus deveres, dos meus direitos, constam aonde? No Estatuto dos Policiais, no Estatuto dos Militares do Pará. Antigamente era Estatuto dos Policiais, hoje é Estatuto dos Militares. Por quê, professor? Porque o Pará, vamos lá, o Pará, não é? O Pará. Wesley, vê um outro pincel aí, irmão. O Pará, ele tem duas unidades militares. Eles têm a PM e tem quem? O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. São duas instituições militares, ok? Militares. Cada um com a sua atribuição. Então, o Estado do Pará ele tem duas corporações militares.
a Polícia Militar do Pará e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. São duas instituições militares, cada uma com a sua atribuição. Tá bom? Então, no parágrafo único ele já diz, são militares do Estado do Pará os membros de quem? Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. No artigo 2, artigo 2º, ele já diz que a Polícia Militar é uma instituição permanente, ok? Força auxiliar e reserva do Exército. Gente, já teve provas que eu vi reserva das Forças Armadas. Já teve prova que eu vi reserva da Marinha. Não, meus queridos. As instituições militares e estaduais são forças auxiliares e reserva do Exército. Não é das Forças Armadas, é do Exército. Organizado com base, a base das instituições militares. A base. Hierarquia. E disciplina. Hierarquia e disciplina. Parece assim algo obsoleto, né? Mas se você bem pensar, toda empresa tem hierarquia e tem disciplina. Se você for numa loja, uma loja de imóveis aí, aqui em Rondônia, a Gazinha, uma loja bem famosa, existe uma hierarquia. Existe ou não existe? Existe. Quem comanda a loja é quem? O gerente. Aí tem o subgerente, aí tem os vendedores. Então, toda instituição, ela tem uma hierarquia. Não é só as instituições militares. As instituições civis também, ou instituições governamentais, elas têm uma hierarquia. Não é? A Polícia Civil tem uma hierarquia. Não é? Então, se você vê, outros órgãos também têm hierarquia. Tá bom? Então, mas as bases das instituições militares é hierarquia e disciplina. Então, se te perguntarem quais são as bases das instituições militares, você já sabe que é a hierarquia e disciplina. Subordinada a quem? Subordinada ao governador do Estado. Mais para frente você vai ver que a PM do Pará é subordinada administrativamente ao governador do estado. Você vai ver essa expressão administrativamente. Tá bom? Ela fala que, mais para frente a gente vai ver, que a Polícia Militar do Estado do Pará, ela é subordinada administrativamente ao governador do estado e operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública. Ok? Então, ela é subordinada administrativamente ao governador do estado e operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública. Então, você sabe que a autoridade a qual a Polícia Militar do Estado do Pará é subordinada é ao governador do estado, beleza? Sempre, sempre, sempre. E qual é a finalidade constitucional da Polícia Militar? Lá no artigo 144 da Constituição fala, mas aqui também fala. Diz o seguinte: a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Quando ele fala polícia ostensiva, professor, ele está querendo dizer o quê? É aquela polícia que faz o serviço de prevenção, que fica aí fazendo o quê? O patrulhamento nas ruas. Você volta e meia na sua cidade e você vê uma patrulha da
polícia passando aí nas ruas, fazendo aquele policiamento ostensivo, coibindo a marginalidade de cometer atos ilegais ou crimes, ok? Então, essa é a atribuição constitucional, é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Atividade fim da corporação. Ele já está dizendo, atividade fim da corporação. Visando proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, a integridade das pessoas e o patrimônio cabe a ela através do policiamento ostensivo, meus queridos. Então, Polícia Militar é uma instituição permanente. Aí tu me pergunta assim, mas professor, o que ele quer te dizer com uma instituição permanente? É aquela que não pode ser retirada do texto constitucional. O Ministério Público é uma instituição permanente. A Polícia Militar é uma instituição permanente. O Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição permanente, porque está lá no artigo 144 aí, ó. O artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí ele enumera: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E por último foi acrescido nisso as polícias penais. Antigamente parava aqui e recentemente foi acrescido o quê? As polícias penais. Por isso, não é? Os agentes penitenciários agora são chamados de policiais penais, não é? Então, meus queridos, instituição permanente, aquela que não pode ser retirada do texto constitucional. Entendeu? São instituições permanentes. Tranquilo? Continuando aí a nossa aula. Então, ele diz o seguinte no parágrafo único, olha lá, acabamos de falar. A Polícia Militar do Pará vincula-se operacionalmente, ou subordina-se operacionalmente, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, né? SEJUP, e subordina-se administrativamente ao governo do Estado. Entendeu? Ele já está dizendo aí no parágrafo único. Tranquilo? Então, como nós falamos, não é? O Estatuto dos Militares do Pará, ele regula a situação, os deveres, as atribuições, as garantias que esses militares têm no decorrer das suas carreiras. A gente vai ver mais adiante que ele diz que a Polícia Militar, os funcionários, podemos dizer assim, ou os integrantes, melhor, os integrantes dessas instituições, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, eles fazem parte de uma categoria especial. Ele vem dizendo aí, ó, os membros ou integrantes da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiro Militar do Pará são militares do Estado do Pará. Isso quer dizer o quê? Quando ele diz que é uma categoria especial, quer dizer que eles são regidos por estatuto próprio. Ele tem estatuto próprio. Entendeu? Nesse estatuto lá, vem dizendo quais são as situações, deveres, obrigações, tudo está regulado. Regidos por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Regido por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Tranquilo? Continuando. Então, vamos lá, meus queridos. O PM,
do Pará, ele se encontra, ele está, a situação dele, ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Então, na atividade, quem é que está na atividade? Os policiais de carreira, aqueles policiais que estão desenvolvendo suas atividades ao longo da sua carreira. Vocês, quando entrarem nas instituições de ensino para o curso de formação da Polícia Militar do Pará, vocês vão estar em qual situação aí, vocês acham? Na ativa. E ele vem dizendo lá, letra D, olha lá. Os alunos de órgãos de formação de policiais militares. Então, quando vocês estiverem lá realizando o curso de formação de soldado PM do Pará, olha nome grande, hein? Curso de formação de soldado PM do Pará. Vocês estarão em qual situação? Na ativa. Vão estar lá frequentando o curso de formação, tendo instruções de armamento e tiro, tendo instrução de educação física, ordem unida, entendeu? E o mais legal de dar aula para curso de formação de soldado, curso de formação não, para alunos, né, que querem ingressar na carreira, é que o cara amanhã ele já corta o cabelo bem curtinho na máquina 2, ele já não pede mais por favor, ele pede permissão, ele veste, né? Ele se veste como verdadeiro militar, cara. Eu tenho 20 anos dando aula praticamente de Estatuto dos Militares, legislação militar, raciocínio lógico e matemática, e é muito engraçado, cara. O cara a sala lota, daqui a pouco o cara tá pedindo permissão, não é? Já nem tá me chamando mais de professor, me chama de sargento, ele entra no espírito da coisa. Isso é muito legal, porque a carreira de policial e de bombeiro é meio que sonho, é meio que paixão, é aquela coisa de infância, né? Então, todo mundo, quem nunca brincou de polícia e bandido, né? Aquela coisa, mas ninguém queria ser bandido, né? Todo mundo queria ser polícia, né? Então, é aquela vontade, aquela paixão, né? Então, meus queridos, a gente pode estar em quais situações? Na ativa e na inatividade. Então, ele pode chegar lá, a banca Sebrae, falar bem assim: Roberto está afastado de suas funções, não é? Porque está de LTS, licença técnica de saúde, tirou um tempo para cuidar da sua saúde, não é? Em qual situação Roberto está? Ele está na ativa. Só que ele pegou uma dispensa para cuidar do quê? Da sua saúde. Entendeu? Então ele vai querer que tu caia nas pegadinhas. Roberto está cuidando da saúde. Roberto faz um tempo que está afastado. Então Roberto está na inatividade. Não. Na inatividade, a gente tem dois casos. É quando ele vai para a reserva remunerada. Ou ele vai ser o quê? Reformado. Tranquilo? Reserva remunerada. Esse militar, vamos usar o termo, ele se aposentou, mas ele pode voltar a qualquer momento convocado pelo Estado, desde que ele seja voluntário. Já o militar, na condição de reformado, ele não volta mais para ativa. Uma vez reformado, ele não volta mais para a atividade, a não ser que ele entre na justiça e busque seus direitos para que isso possa voltar atrás. Mas
O militar na inatividade ou ele está na reserva remunerada ou reformado. Professor, diz aí um caso de um militar que vai para a reserva remunerada. É aquele militar que cumpriu o seu tempo de serviço. Vamos pensar que eu, primeiro, Sargento Acácio, eu completo aí 32 anos de serviço. Pela nova legislação, eu tenho que ter 30 anos mais 17%. Isso aqui em Rondônia, tá? Lá no Pará a gente vai ver direitinho. Mas vamos lá, voltando aqui, naquilo que eu quero que você entenda. Vamos pensar que eu trabalhei 32 anos e chego e falo, gente, vou me aposentar. Seria a palavra vou me aposentar. Só que eu me aposento aqui e posso voltar. Aqui em Rondônia, vocês viram que alguns voltaram para trabalhar nas escolas militares. Aqueles militares que estão trabalhando nas escolas militares, eles são militares da reserva remunerada. Porque eles voltaram para a ativa, mas de maneira voluntária. Teve aval do comandante-geral e teve aval do governador do estado. Só que tem que partir, tem que ser algo voluntário. Se eu não quiser, eu não volto. Então, entenda o seguinte, reserva remunerada, você está descansando em casa, assistindo Netflix, mas você pode voltar a trabalhar. Já o reformado é aquele militar que está em casa assistindo Netflix, cuidando do neto e não volta mais. Nem voluntariamente. Acabou. Beleza? Ambos percebem as suas remunerações dentro da sua graduação e dentro do seu posto. Beleza? Podem receber as suas remunerações dentro da sua graduação e dentro do seu posto. Tranquilo? Então, vamos pensar aí. O Sargento Acácio, que sou eu, trabalhei 32 anos e pedi para ir para a reserva, por tempo de serviço. 32 anos, estou indo para a reserva remunerada por tempo de serviço. Beleza? Tranquilo. Chega um tempo que eu tenho uma idade limite. A idade limite. Quando eu atinjo essa idade limite, eu saio da condição de reserva e aí eu sou o quê? Reformado. Ok? Então, aquele militar que se aposenta ou vai para a reserva por tempo de serviço, primeiro ele vai para a reserva remunerada. Não é? Reserva remunerada é aquela condição que eu estou lá assistindo Netflix, descansando, cuidando dos netos, mas posso voltar para ativa. Tranquilo? Depois de um certo tempo, quando esse militar atinge uma idade limite, a gente vai ver, ele vai ser o quê? Reformado. Ele sai da condição de militar da reserva remunerada e passa a ser reformado, e aí ele não volta mais. Tranquilo? Beleza. Acácio, tem situações em que esse militar sai da reserva, que esse militar vai direto ser reformado? Tem casos em que o militar está na ativa, e vai ser reformado? Ele está lá na ativa. Está na ativa e ele é direto reformado sem passar pela reserva remunerada? Sim ou não? Pode me dar um exemplo? Então, beleza. Como eu estava falando, existe uma situação em que o militar, ele estava na ativa e ele é reformado diretamente. Então, eu estava dando um exemplo aí do Sargento José. O Sargento José, ele, comandante de uma guarnição, de uma RP,
estava em deslocamento atrás de um meliante e, de repente, essa viatura capota, né? O motorista perde o controle e ela capota. E o sargento José ele fica gravemente ferido com um problema na coluna. Então, a junta médica de saúde, depois de todos os exames, de procurar tratamento, verificou-se que o sargento José não tem mais condição de desenvolver suas atividades no serviço ativo. Então, o que acontece com o sargento José? Ele é reformado, com todos os direitos e proventos dele, entendeu? Ele passa para a situação de reformado. Tranquilo? Continuando aí, não é? Então, como eu te falei, na reserva remunerada, quanto perto da reserva da corporação, percebe a remuneração do Estado, estando sujeito ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Reformado quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Então, ele não volta mais para o serviço ativo. Tranquilo? Então, meus queridos, continuando aí. Tranquilo. A gente falou de duas situações que o militar ele pode estar. Falamos ou não falamos? Então, nós temos aqui a PM do Pará. O militar ele pode estar na ativa ou na inatividade. Tá. Ativa são os militares de carreira desenvolvendo suas atividades. Beleza? Esses militares que estão desenvolvendo suas atividades, eles podem estar em uma das seguintes situações, não é? Desculpa, em uma das seguintes classes, podemos dizer assim. Acácio, você quer falar classe, você quer dizer o quê? Não é? Existem dois tipos de militares, duas classes de militares. Da ativa. Quem são essas duas classes de militares da ativa, senhores? E aí a gente vê que nós temos. Podem ser os oficiais e podem ser os praças. Então, existem duas classes de militares na ativa. Então, os militares da ativa são aqueles militares que desenvolvem suas atividades. Esses militares desenvolvem suas atividades em duas categorias de militares da ativa, que são quem? Os oficiais e os praças. Tá bom. Quem são os oficiais? Quem são os praças? O que os praças fazem? O que os oficiais fazem? Os senhores que irão prestar concurso para soldado, os senhores serão praças ou oficiais? Respondam para mim. Praças. Vocês irão fazer o concurso para dar ingresso na carreira de praças da Polícia Militar do Pará. Ok? Lembrando que os praças,
eles entram como aluna soldado e podem chegar à graduação de subtenente. A gente vai ver isso. A carreira do praça começa como soldado e termina como subtenente. Ao longo dos 35 anos de serviço que os senhores terão, os senhores irão galgar a carreira de vocês. Então, existe um escalonamento na carreira de vocês. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Então, a carreira dos praças termina na graduação de subtenente. Tranquilo? Então, o próprio slide, ele já diz ali que a carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Quer dizer, a carreira é privativa do pessoal da ativa. Quando eu vou para a reserva remunerada ou reformado, a minha carreira parou. Eu não tenho mais ascensão funcional. Eu não participo mais do escalonamento funcional. Quer dizer, se eu fui para a reserva como primeiro sargento, acabou. Eu sou militar da reserva e ocupo a graduação de primeiro sargento. Não tem mais ascensão funcional quando eu vou para a reserva. Então, por isso que ele fala que a carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros e obedece a sequência hierárquica. Ok? Então, o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará é regulado pela Lei Estadual número 6.626. Nessa lei, ela vai deliberar ou estabelecer requisitos de idade. Qual é a idade mínima para entrar na Polícia Militar do Pará? 18. Qual é a idade máxima? 30. Qual é a altura mínima para a mulher? A altura mínima para a mulher é 1,55. A altura mínima para homem, 1,60. Tenho que ter habilitação de veículo automotor, ok? Nível de escolaridade para praças. Ensino médio, nível de escolaridade para oficial do quadro de combatentes. Oficial tem que ser direito, bacharel em direito. Então, essas situações é regulada através da Lei 6.623, que é a lei de ingresso. Entendeu? Lá vai ter os requisitos, vai ter todas as outras situações a respeito do ingresso. Tá bom? Quantas etapas vai ter o concurso? Tudo direitinho. Ah, o concurso de oficial vai ter prova de títulos? Tudo isso está regido na Lei 6.626. Então, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, como eu disse, tem duas classes. Então, nós temos aí a PM do Pará. Então, nós temos os oficiais e nós temos os praças. Tranquilo. Os oficiais. Então, o que os oficiais já têm de diferente dos praças? O posto, tá bom? O posto é o lugar que o oficial ocupa na hierarquia. Então, os oficiais, eles têm o quê? Posto. Ah, Cássio, o posto, não é? É a hierarquia, é o grau hierárquico, melhor assim. Posto é o grau hierárquico do oficial. E graduação é o grau hierárquico do praça. Então, posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico do praça. Então, quando eu digo assim, ó,
Capitão PM José. Qual é o posto dele? Capitão. Aqui é o posto dele. Beleza? É o grau hierárquico dele. Quando eu digo assim, ó, primeiro sargento Acácio. Primeiro sargento é quem? É a graduação do Acácio. Então, o posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico do praça. Ok? Você pode ter situações que esse capitão ele pode estar ocupando um cargo ou desenvolvendo uma função. Olha aí, por exemplo, posto Coronel BM. Então, eu digo lá, Coronel Roberto. É um posto. Aí eu digo, comandante do Batalhão de Operações Especiais. Isso aí é o título, ok? Que ele está ocupando, ou o cargo que ele está ocupando. Tranquilo? Então, o posto pertence ao militar. Isso ele não perde. Ele leva para a vida dele. Então, se ele se aposentar, ele é capitão da PM. Se eu me aposentar, eu sou sargento do bombeiro. E não vai mudar. Agora, se eu desenvolvia alguma função e eu tinha aí um cargo, primeiro sargento Acácio, chefe de atividades técnicas. Aí é o quê? É a minha função, é o meu cargo. Isso aí é institucional, fica. Eu não levo isso. Tá bom? Dúvida aí? Então, posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico do praça. Tranquilo? Então, você já deve ter visto na rua aí, militar usando a farda e aparecendo as suas graduações ou os seus postos no uniforme. Então, aqui nós temos as graduações do praça, não é? Soldado, então você vê que o soldado, a gente chama macarrão, né? O cabo tem 2, o terceiro sargento 3, o segundo sargento 4, o sub 5 e o subtenente é um triângulo. Então, essas são as graduações do praça. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Postos dos oficiais. Aspirante. Só que aí, detalhe, o aspirante, ele é um praça especial. O aspirante, ele é como um estágio probatório do oficial, né? O aluno oficial conclui o curso de formação. E ele é declarado por ato do comandante-geral a aspirante. E ele vai ficar nessa condição de aspirante por um período de 6 meses. É como o estágio probatório dele. Se ele, após a formação, depois do curso de formação de oficial, ele é declarado aspirante. Começa a trabalhar, desenvolver suas atividades. E ele vai ser monitorado por outros oficiais por um período de 6 meses. Após esse período de 6 meses, ele é declarado via carta patente por ordem do governador do estado ao posto, aí sim, ao posto de segundo tenente. Então, o posto dos oficiais começa no posto de segundo tenente, porque o aspirante, ele é quem? Um praça especial. Então, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Essas são os postos
dos oficiais. A graduação dos praças e o posto dos oficiais. Então, vamos explicar mais detalhado essa situação aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, PM Pará. O cara é aluno oficial. Vou colocar aqui, militar, né? Melhor. Aluno oficial. Né? Aí. Formatura. Ele se forma e ele vira quem? Um aspirante. Tá bom? Ele é aluno oficial. Quem promove ele é quem? Quem promove o aluno oficial a aspirante? Oi? Comandante geral. O comandante geral da PM do Pará é que promove, entendeu? A aspirante, o aluno oficial. Ele vai ficar nessa condição aqui por um período de 6 meses. É como um estágio probatório. Concluiu esses 6 meses com êxito, ele é promovido a segundo tenente. Agora, quem promove ele a segundo tenente aqui? Hã? O governador. Governador do estado. O governador do estado promove ele a segundo tenente. Então, ele está no curso de formação de oficial, terminou o curso de formação de oficial, vem a formatura. No ato da formatura, o comandante-geral promove ele a aspirante. Ele vai ficar nessa condição por um período de 6 meses, como se fosse um estágio probatório. Passou-se esses 6 meses com êxito, ele é promovido por ato do governador do estado ao posto de segundo tenente. Então, já o primeiro bizu aí, mais um bizu, na verdade. Coloque aí. Quem promove oficial é o governador. Quem promove oficial é o governador. Quem promove oficial é o governador. Tranquilo? E agora? Vamos lá. O aluno a soldado formatura soldado. Aqui, meu querido. Aluno a soldado. Aqui você é considerado um praça especial também, sabia? Na legislação do Pará, você é considerado um praça especial. Tá bom? Você está fazendo o curso de formação de soldado, né? Curso de formação de soldado. CFSD. Curso de formação de soldado. Você fez o curso de formação de soldado, teve a tua formatura, e aqui, quem vai te promover? Houve a
promoção. A promoção, a graduação de soldado. Quem vai te promover aqui? Comandante geral. Comandante geral. Então, aí vem um outro bizu. Quem promove oficial é o governador. E quem promove praça é quem? Comandante geral. Então, posso pagar aqui em cima, né? Então, vamos lá. Então, quem promove é o comandante geral. Tá bom? Então, quem promove praça é o comandante geral e quem promove oficial é o governador. Beleza, meus queridos? Então, quem promove praça é o comandante geral e quem promove oficial é o governador do estado. Então, quem são as praças especiais? Praças especiais são todos aqueles que estão fazendo o curso de formação. O Estatuto dos Militares do Pará fala isso. É quem? Os alunos do curso de formação de praças, o aluno dos cursos de formação de soldado e os alunos a oficial e os aspirantes a oficial. Então, o aluno oficial, ele é considerado um praça especial, o aspirante a oficial é considerado um praça especial, só que o aspirante oficial ele já concluiu o curso de formação de oficial, ele está apenas no estágio probatório por um período de 6 meses, que ele está na condição de aspirante porque ele foi promovido de aluno oficial a aspirante por ato do comandante-geral, e vai ser promovido após 6 meses por ato de qual autoridade ao posto de segundo-tenente? Governador do estado. Beleza? Então, meus queridos, partindo desse conceito aí, tá? Os praças, que são os senhores, brevemente. Os senhores são elemento de execução da instituição. Os senhores vão estar à frente da atividade fim da Polícia Militar do Estado do Pará. Qual é a atividade fim da Polícia Militar do Estado do Pará? Qual é a atividade fim? O policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Então, os senhores vão estar desenvolvendo essas atividades. Tá bom? Como soldado, como cabo, como terceiro sargento, como subtenente. Então, no artigo 39 ele diz, os subtenentes e sargento, atribuição dele, auxiliam e completam as atividades dos oficiais, quer no adestramento, emprego de meios, quer na instrução e na administração. Deverão ser empregados na execução de atividade de policiamento ostensivo fardado. Então, essa é a atribuição dos sargentos e subtenentes. Auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais,
Ok? Também, na participação de instruções, vocês vão ver que nas instruções de formação dos senhores, quando os senhores estiverem no curso de formação de soldado, vai ter lá sargentos desenvolvendo essa atividade como instrutor ou como monitor, e também serão empregados na atividade de polícia ostensiva. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão se impor pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e interrupta das ordens, das regras, dos serviços e das normas operativas pelas praças, que lhes estiverem diretamente subordinada, e a manutenção, coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Então, o sargento ali, ele desenvolve, vamos dizer, atividade meio, não é? Então, ele está ali para ajudar no adestramento da tropa, entendeu? Para levar a situação dos demais praças aos oficiais. Então, ele faz ali a atividade meio. E a atividade fim, né, é desenvolvida por quem? Pelos cabos e soldados. São essencialmente o elemento de execução. São eles que desenvolvem a atividade fim, o elemento de execução. Entendeu? São os cabos e soldados. Já o oficial, por sua vez, ele é treinado, adestrado ao longo de sua formação para exercer o comando dentro da corporação. Por isso, os requisitos para ingresso em cada uma das carreiras é diferente. Então, sabendo que brevemente esse oficial ele vai ocupar a função de comando, então ele tem uma formação específica. Ele faz um curso de formação de oficial, ele tem que ter a formação em direito, porque futuramente ele vai desenvolver essa atribuição de comando. Então, o artigo 38 ele diz: o oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando e da chefia e da direção das organizações policiais militares. Então, quem vai comandar os batalhões, não é? Quem vai comandar as companhias, as frações, são quem? Os oficiais. Comando faz parte da carreira dos oficiais. Os elementos de execução das atividades fins da corporação são os praças. Beleza? Então, como vocês viram, a carreira militar ela é hierarquizada e é num sistema de pirâmide, né? A hierarquia da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Então, a base da pirâmide está quem? Os soldados, os cabos e soldados. Em seguida, vem os terceiros sargentos, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que é a base da pirâmide, porque é o coronel que, dentre as escolhas do governador, vai exercer a função de comandante geral. O comando geral é privativo do posto de coronel. O comando geral é privativo, então vamos colocar aí observação. O comando geral, o cargo de comandante geral é privativo do posto de coronel do quadro de combatentes. Acácio, tem outro quadro? Sim.
Vocês podem olhar, daqui a pouco a gente vai ver isso, que a Polícia Militar tem um quadro de saúde, e no quadro de saúde nós temos lá coronéis do quadro de saúde, né? Nós temos também o quadro complementar de oficiais. Mas quem pode comandar a corporação, exercer o cargo de comandante-geral, apenas o coronel do quadro de combatentes. O coronel do quadro de combatentes é aquele coronel, é aquele oficial que fez o curso de formação de oficial, formado em direito, ok? E é esse militar que futuramente ele vai chegar ao posto de coronel e vai exercer o cargo de comandante geral da instituição. Beleza? Dúvida até aí? Vamos continuar. Então, a gente já falou, mas o estatuto ele acaba repetindo, falando a mesma coisa. Então, a gente sabe que a nossa instituição militar, ela tem como princípio, né, ou como base, a hierarquia e a disciplina. A hierarquia da Polícia Militar é a ordenação das autoridades em níveis diferentes. Então, a gente viu que existe uma ordenação dentro do quadro de praças, que vai de soldado a subtenente, e tem uma ordenação dentro do quadro de oficiais, que vai de segundo-tenente ao posto de coronel. Tranquilo? Vale salientar que o aspirante a oficial, ele tem precedência hierárquica sobre todos os demais praças, ok? Então, o subtenente está subordinado a um aspirante, um primeiro sargento a um aspirante. E um aspirante está subordinado a um segundo tenente, primeiro tenente, um capitão, um major e um coronel. Tranquilo? O aspirante, a gente sabe que, voltando a falar, ele é o quê? Um praça especial. Então, meus queridos, disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o sistema policial militar. Então, meus queridos, a carreira militar, ela tem tudo escrito: regulamento de uniformes, regulamento de continência, estatuto dos policiais militares. Então, a não observância dos estatutos é considerado transgressão no meio militar. Quer dizer, se na tua atividade policial você foi escalado e tem que estar com prontidão completo e você vai com uniforme de passeio, você já está transgredindo, ok? Porque lá no uniforme, lá no regulamento de uniformes, diz que para desenvolver a atividade operacional, você tem que estar fardado com uniforme de prontidão. Se você está com uniforme de passeio, você está cometendo o quê? Uma transgressão disciplinar. E aí a gente vai entrar depois nessa questão do que é transgressão disciplinar, o que é crime, tudo isso mais para frente. Então, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares, tanto da ativa quanto da inatividade. Estando esse policial no mesmo posto, na mesma graduação, o policial da ativa tem precedência hierárquica sobre o policial da reserva. Então, se eu tenho um capitão da ativa e um capitão da reserva, quem tem precedência funcional é o capitão da ativa, beleza? Sempre o militar da ativa tem precedência funcional sobre o militar da reserva. Isso no mesmo posto e na mesma graduação. Agora, um sargento e um capitão, quem tem precedência hierárquica aí? Mesmo que o capitão esteja na inatividade, na reserva, o capitão, né? O sargento vai prestar continência, não é? Vai tratá-lo com o devido respeito que assim o mesmo merece. Tranquilo? Continuando aí. Todo mundo está bem? A galera aí de casa está entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda boa. Tá?
Alguém aí está com dúvida? Se tiver, manda dúvida para a gente aí. Continuando aí. Tá bom? Então, meus queridos, na instituição militar, nós temos uma coisa chamada círculos hierárquicos, que são círculos de convivência, aonde brotam ali o espírito de camaradagem, de fraternidade, tá bom? Entre os seus pares, tá bom? Sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são os fixados no parágrafo seguinte. Então, vamos lá, vamos olhar aqui os círculos hierárquicos. Então, nós temos aí os oficiais superiores. Quando perguntar para você quais são os oficiais superiores, então os oficiais superiores são major, tenente-coronel e coronel. Então, nós temos o círculo dos oficiais superiores, beleza? Então, o círculo de oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major. O círculo de oficiais intermediário, capitão. E círculo de oficiais subalternos, segundo tenente e primeiro tenente. Tranquilo? Então, quem frequenta o círculo de oficiais superiores? Apenas major, tenente-coronel e coronel. Quem frequenta o círculo de oficiais intermediário? Apenas os capitães. E quem frequenta o círculo de oficiais subalternos? Primeiro tenente e segundo tenente. Tá bom? Aí nós temos o círculo dos praças especiais, né? Então, os aspirantes a oficial, eles frequentam o círculo dos oficiais subalternos, podem frequentar, ok? Os aspirantes a oficial podem frequentar o círculo dos oficiais subalternos, porque daqui a 6 meses eles serão, não é? Tenentes. O aluno oficial, excepcionalmente em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de oficiais. Círculo de oficiais o quê? Subalternos, né? Então, vamos lá. Aluno do curso de formação de soldado podem excepcionalmente frequentar o círculo de subtenentes e sargentos. Os alunos do curso de formação de sargento. CFS quer dizer curso de formação de sargento, tá bom? E o aluno do curso de formação de praça. Quem é o aluno do curso de formação de praça? Os senhores, brevemente, que irão fazer o curso de soldado, né? Os senhores, excepcionalmente, podem participar do círculo de cabos e soldados. Tá bom? Então, tá aí o círculo dos praças. O círculo dos cabos e soldados. Quem frequenta são os cabos e soldados. E o círculo de subtenentes e sargentos. Quem frequenta, os terceiros sargentos, segundos sargentos, primeiros sargentos e subtenentes. Beleza? São eles que frequentam. Dúvida aí? Alguém está com dúvida? Tomar uma água aqui. Está claro? Conciso? Preciso? Está sabendo tudo aí? Está pegando todos os bizus? Então, como é que funciona a questão da precedência? Não é? Então, a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Então, meus queridos, eu tenho aí um primeiro sargento. Primeiro sargento X. Ele tem 2 anos na graduação. E tenho o primeiro sargento Y. Ele tem 1 ano na graduação. Todos são primeiro sargento, não são? Todos têm a mesma graduação. Só que quem tem precedência ali entre o mais antigo. Aquele que tem mais tempo na graduação. Acácio, mas se os dois
tiverem o mesmo tempo na graduação, e se o primeiro sargento X e o primeiro sargento Y, todos tiverem o mesmo tempo na graduação, aí o que vai contar vai ser o quê? Se eles têm fizeram o mesmo curso de formação de sargento, o mesmo CFS. São do CFS de 2023, vamos botar assim. Se formaram aí no início de 2023. Viraram o primeiro sargento. Desculpa, fizeram o curso de formação de sargento, não dá para ser primeiro sargento em 2023. Fizeram o curso de formação de sargento juntos, ok? E tem a mesma graduação. Fizeram o curso de formação de sargento juntos, tem a mesma graduação hoje, ocupam a mesma graduação. Qual é a precedência hierárquica entre eles? Como é que a gente vai desenvolver essa questão da precedência hierárquica? Vai ser pela antiguidade adquirida no curso de formação. Como é essa questão de antiguidade adquirida no curso de formação? É a nota. Os senhores vão fazer um curso de formação com 3.200 candidatos. Vão estar participando lá do curso de formação. O primeiro colocado do curso de formação de praça, ou curso de formação de soldado, ele terá precedência hierárquica sobre todos os 3.190, não, na verdade é 4.000, né, que vão ser 3.200 vagas para homem e 800 para mulher. Então, um curso de formação com 4.000 homens, quando eu falo homens, homens e mulheres, tá? O primeiro colocado desse curso, ele vai ter precedência hierárquica sobre todos os 3.999 militares abaixo dele, porque ele teve a maior nota no curso de formação. Então, o RE dele, né, vai ser mais antigo do que todos os demais. Tranquilo? Então, quando houver promoção desse curso, o primeiro a ser promovido é o mais antigo, o primeiro colocado. Entendeu? Porque ele tem precedência sobre os demais. Então, o aspirante oficial são hierarquicamente superiores aos demais praças, como eu falei, né? Aos subtenentes, para baixo, todos eles, o aspirante domina, né? Então, ele é subordinado a ele, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, né? Os alunos da Escola de Formação de Oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes também. Então, quando vai um aluno do curso de formação de oficial visitar um quartel, então os subtenentes, os sargentos, não é? Tem que prestar continência a ele, porque ele tem, hierarquicamente, ele é mais antigo do que os demais, né? Então, existe essa questão de precedência. Então, os alunos a sargento têm precedência funcional sobre os cabos e soldados. Então, porque ele já vai ter brevemente a graduação de sargento. Tranquilo? O aluno oficial PMBM, por conclusão do curso, serão declarados aspirante oficial por ato de quem? Do comandante-geral. Beleza? Eles são declarados aspirantes por ato do comandante-geral. Aí aquele bizu que eu falei, quem promove praças é o governador, ou é o comandante-geral, e quem promove oficial é o governador do estado. Tudo a respeito do praça é o comandante-geral. Tudo a respeito do oficial é o governador do estado. Tá bom? Então, o artigo 20. O ingresso no quadro de oficiais será por promoção do aspirante oficial para o quadro de oficiais combatentes. E ele é promovido para o quadro de oficiais combatentes ao posto de segundo tenente por qual autoridade? Governador do estado. Tá? Tranquilo? Beleza. Então,
Queridos, vamos lá, fazer uma revisão rápida. A Polícia Militar do Estado do Pará é subordinada administrativamente a qual autoridade? E, tecnicamente ou operacionalmente, a Secretaria de Segurança Pública. Tranquilo? Quem pode comandar a Polícia Militar do Estado do Pará? Coronel do quadro de combatentes. Essa autoridade pode comandar a Polícia Militar do Estado do Pará. Essa atribuição de escolher o comandante-geral é a atribuição do governador do Estado. Ele vai escolher dentre os oficiais do último posto. Os oficiais do último posto são quem? Os coronéis. Então, dentre os coronéis do quadro de combatentes, eu vou tirar lá do quadro de combatentes. Ah, mas tem um coronel médico. Não, tem que ser do quadro de combatentes. Para comandar a corporação, tem que sair do quadro de combatentes. Eu vou lá, dentre aqueles, e escolho quem vai ser o comandante-geral da Polícia Militar. Tranquilo? É atribuição de quem? De qual autoridade? Do governador do Estado. Tranquilo? Que é subordinado a ele administrativamente a Polícia Militar. Outra coisa, a Polícia Militar tem duas classes distintas de servidores. Os praças e os oficiais. A carreira dos oficiais começa no posto de segundo-tenente. Só que, quando o militar ingressa no curso de formação de oficial, quando ele se forma, ele é declarado ao posto, a graduação de aspirante por ato da autoridade do comandante-geral. Após 6 meses, ele é promovido por ato do governador do Estado. O praça é promovido por ato de qual autoridade? Comandante-geral. Então, os senhores, após a formatura dos senhores, após a conclusão do curso dos senhores, os senhores serão promovidos a soldado por ato do governador, ou do comandante-geral, e as outras graduações também. A cabo, por ato do comandante-geral, a sargento, por ato do comandante-geral. Então, quem promove praça é o comandante-geral e quem promove oficial, governador do Estado. Outra coisa, tá? O militar ele pode se encontrar em duas situações, na ativa ou na inatividade. Na ativa são os militares que estão desenvolvendo ao longo da sua carreira as suas funções. Entendeu? Está tendo seu escalonamento funcional, estão realizando suas atividades funcionais. Agora, os militares da inativa são aqueles militares que atingiram o tempo de serviço, pediram para ir para a reserva, e quando esse militar está na condição de reserva, ele pode voltar de forma voluntária, desde que o comandante-geral e o governador também assim aceite. Ok? Já os reformados, eles não voltam mais. Ambos percebem a remuneração pelo Estado. Existem casos em que o militar ele não precisa passar para a reserva para ser reformado. Ele diretamente é reformado. Caso de saúde, não é? Existem casos de saúde, ou caso de alienamento, que também é um caso de saúde, né? Às vezes aquele militar ele está com problema mental, não é? Não tem mais condição, alienação mental, ele é reformado. Ok? Então, vamos lá. O que mais? Sabemos que a graduação é o grau hierárquico de quem? Do praça. E posto é o grau hierárquico do oficial. A última graduação do praça é a graduação de subtenente. E a última graduação do oficial do quadro de combatentes é o posto de coronel. Cuidado, cuidado
você não confundir que o oficial começa a sua carreira no posto de aspirante. Não existe posto de aspirante, é graduação de aspirante. Porque o aspirante ele é praça esse, está numa condição transitória. Depois de 6 meses ele vira oficial. Aí sim ele vai ter posto. Posto de segundo tenente. Tranquilo? Então vamos lá. Com relação às disposições preliminares da Lei 5.251 de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, assinale a alternativa que não está de acordo com essa legislação. Então, vamos lá. A Polícia Militar do Estado do Pará é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada ao governador do Estado. Está correto isso aí? Sim, não é? A gente viu que a Polícia Militar é uma instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, fiquem ligados, não é reserva das Forças Armadas, é do Exército, tem como base institucional a hierarquia e a disciplina e é subordinada a qual autoridade? Ao governador do Estado. A Polícia Militar do Pará vincula-se operacionalmente ao governador do Estado? Operacionalmente, ela é vinculada a quem? A Secretaria de Segurança Pública. E subordina-se administrativamente à Secretaria de Segurança Pública? Não. Operacionalmente. Ele entrou. Então, a alternativa que não está de acordo com a legislação é letra B. A gente já matou. Ele fez uma troca aí. Cabe o papel de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, atividade fim da corporação, visando proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio? Está correto. O presente estatuto regula situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado do Pará? Também está correto. Então, a alternativa correta aqui, que está indicando que está errada, é a letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Tranquilo, vamos lá. Sobre a situação dos policiais militares. Este se encontra da seguinte situação quando está na ativa, exceto quando estão na ativa. Os policiais militares de carreira, eles se encontram na ativa. Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir, também. Os componentes da reserva remunerada está na ativa? Está na inativa, né? Reserva remunerada? Está na inatividade. Ativa só são quem? Os alunos de curso de formação, os militares de carreira, os incluídos na polícia voluntariamente durante o prazo que se obriga a servir. Então, quando fala reserva remunerada, se fala em militar na inatividade. A diferença é que o militar da reserva remunerada pode voltar voluntariamente, ok? Agora, se ele coloca reformado, aí não pode voltar. Mas o reformado e o que está na reserva remunerada, eles são militares da inatividade. Então, a gente marcaria qual letra? C. Tranquilo? Os alunos de órgão de formação são da ativa, os aspirantes estão em ativa, né? Eu nunca vi aspirante ir para reserva, né? Até porque ele está no estágio probatório, né? Com relação à carreira policial militar do Estado do Pará, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade descontinuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Aqui é que ele fala que não é atividade descontinuada, mas é uma atividade continuada.
Vê que ele pega o próprio estatuto e muda besteira. Entendeu? Uma palavrinha. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa e da inatividade? Inatividade é só da ativa, a carreira. Quando tu vai para inatividade, acabou a carreira, né? É privativo de brasileiro nato a carreira de oficial das corporações militares estaduais? Tá certo ou tá errado? Para quem está fazendo concurso para a Polícia Militar e fez mais de uma vez, poderia errar essa questão. Porque se fosse em Rondônia, estaria certo. Rondônia fala que é privativo de brasileiro nato em Rondônia. Só pode ser oficial em Rondônia brasileiro nato. No Acre, só pode ser brasileiro nato. Já no Pará, precisa ser brasileiro. Pode ser nato ou naturalizado. Entendeu? Lá no estatuto você pode olhar, depois baixa aí o material que eu te mandei. É privativo de brasileiro, não tem a palavra nato no Pará. Tá? Mas se fosse em Rondônia, estaria certo. Veja bem, você que está estudando aí para vários concursos de carreira policial militar pelo Brasil. Então, letra D, os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitalicidade assegurada ou presumida. Corretamente. Vitalicidade assegurada e presumida. Tranquilo? Então, veja que é uma questãozinha de palavrinha. Inatividade, nato, descontinuada. Entendeu? Beleza. Alguma dúvida aí? Deixa eu ver o pessoal aqui, o que está falando. O pessoal de casa está bem caladinho. Quer perguntar não, tá com medo, hein? Só assistindo. Vamos lá. Questão número 4 aí. Vamos lá para a questão número 4. Então, questão número 4. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Com relação a esse tema, assinale a alternativa que está em desacordo com a legislação. Ela quer saber a que está em desacordo. A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar por posto ou graduação. Está correto. Está correto. Beleza. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação se faz pela idade? Oi? É pela antiguidade. Antiguidade. Então, a letra B. Galerinha, dúvida aí? Alguém está com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hã? Sim ou não? Aqui está o gabarito. Tá? Alguém está com dúvida aí? Então, nós matamos aí a primeira parte da aula de estatuto, não é? A gente vai ter outras aulas de estatuto aí para os nossos alunos. Você que adquiriu o nosso curso vai estar acompanhando todos os detalhes. Não é só a lei, não é só o estatuto, mas nós temos aí a lei a legislação que regula sobre a promoção de praças. Nós temos aí o Código de Ética e todas as outras leis pertinentes à Polícia Militar do Estado do Pará, que fazem parte aí dessa parte de legislação institucional. Então, se você tem dúvida, como eu falei para vocês, acesse o site da Polícia Militar do Estado do Pará e baixa. Lá tem toda a lei, né? A lei lá seca. Você pode estar lendo, estudando. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aí, tá bom? Para quem quiser falar comigo, tá? Meu Instagram, tá? É Marcelo Acácio Gipa. @Marcelo Acácio Gipa. É só falar comigo aí ou
propriamente no nosso WhatsApp, através do 699-9336-8824. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.